Meu nome é Gabriela, eu sou da ETEC Cidade Tiradentes e hoje eu e meu grupo vamos falar para vocês um pouquinho mais sobre intolerância. Para falar com um pouquinho mais de propriedade sobre esse tema, a gente fez uma pesquisa com as seguintes questões: quais tipos de intolerância você já sofreu? 50% disse que já sofreu de intolerância religiosa. 12,5% de intolerância cultural e 12,5% de intolerância sexual. E 12% disse que já sofreu todas as intolerâncias acima. Nós também perguntamos: como você lida com a intolerância religiosa? E todos disseram que respeitam a opinião do próximo e que isso não interfere em nada. Ainda dentro da intolerância religiosa, nós perguntamos: por que você acha que as pessoas têm intolerância religiosa? E as respostas foram: 25% disse que é a educação dada pelos pais. 12% disse que é o fanatismo. 25% disse que é ignorância. E 12% disse todas as opções acima. Nós também perguntamos se eles já haviam passado por algum tipo de intolerância religiosa, e 80% disse que sim, e 20% disse que não. E para fechar a intolerância religiosa, nós perguntamos: como você reagiria ao ver alguém sofrendo intolerância religiosa? E 100% dos candidatos disseram que tentariam ajudar e entender a situação. Entrando na intolerância cultural, nós perguntamos como eles lidam com a intolerância cultural. E as respostas foram: 100% disseram que a cultura do colega não interfere em nada e que eles respeitam. Nós também perguntamos para eles o que eles acham que seria o motivo da intolerância cultural, e 50% disse que é a educação dada pelos pais, e 50% disse que é a ignorância. Nós também perguntamos se eles já passaram por algum tipo de intolerância cultural. 80% disse que não, e 20% disse que sim. A intolerância sexual. Nós perguntamos como eles lidam com a intolerância sexual. E 100% disse que a opção sexual do colega não interfere em nada na vida deles. E eles respeitam. Nós também perguntamos o que eles achavam que era a causa da intolerância sexual. E eles disseram: 12,5% a educação dada pelos pais. 50% a ignorância e 12,5% todas as opções acima. Nós perguntamos também se eles já passaram por algum tipo de intolerância sexual. 50% disse que não e 50% disse que sim. E por fim nós perguntamos: como você reagiria ao ver alguém sofrendo intolerância sexual? E todos disseram que tentariam entender e tentariam ajudar. Agora falando um pouquinho mais sobre a intolerância cultural. Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa em intolerância com pessoas que vieram de outros países e que estão tentando se adaptar ao nosso ou estão tentando falar o nosso idioma. Porém, nós temos muito preconceito com pessoas de outros estados. Você não precisa vir necessariamente de outro país. Como, por exemplo, se uma pessoa vem de outro estado e fala, por exemplo, a palavra pão francês que nós conhecemos, ela chama de cacetinho, ela pode ser zombada, ela pode ser criticada, porque esse é o jeito que ela fala, mas não é o jeito que a gente fala. Então, quando a gente encontra algo que a gente não conhece, a gente faz isso como um mecanismo de defesa, por assim dizer, que está bem errado e está bem enraizado na gente, que é algo que está mudando aos poucos.
é isso, é zombar dele, porque ele fala diferente, ele se veste diferente, ele se comunica de um jeito diferente. Então, né, eu acho que duas, né, coisas que a gente, né, pode fazer é respeitar e tentar entender por que a pessoa é daquele jeito, como era no estado dela e por aí vai. Um dos grandes atos de intolerância que a gente pode usar aqui, intolerância cultural, é a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus, ciganos e todos os outros foram massacrados porque na cabeça de uma pessoa insana, que era Hitler, a única raça pura era dele. Então ele não tolerava as outras, né? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre isso, tem um livro chamado O Homem que Venceu Auschwitz, que fala bastante sobre essa questão e é ótimo para você que quer entender um pouquinho mais como a intolerância cultural pode ir longe, como ela pode destruir muito. E também tem um filme, O Menino do Pijama Listrado, que retrata bastante, né? Se você não é fã de leitura, você vai gostar, né? E se você já assistiu, assista de novo, pensando nisso que você está vendo nesse vídeo. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana para você. E agora a gente vai ficar um pouquinho mais, né, com a Vitória, que vai falar sobre a intolerância sexual, e em seguida com o Thiago, que vai falar sobre a intolerância religiosa. Olá, meu nome é Vitória Kathleen, estudo técnico de recursos humanos na ETEC Cidade Tiradentes. E vim aqui falar um pouco sobre a intolerância sexual e trazer um convidado especial, que é o Murilo Cardoso, também aluno da ETEC Cidade Tiradentes, extensão Alto Alegre. E antes da gente fazer as perguntinhas para ele, eu queria falar um pouquinho sobre a intolerância sexual. Então, a intolerância sexual não é sobre aquele que se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, mas também aquele que tem um desejo diferente do seu, do meu, do nosso. É aquela pessoa que tem um desejo especial pelo pé ou pelas mãos. Isso também é ser intolerante sexual, porque você vai achar isso estranho, como eu também já achei isso estranho. Então, eu queria falar que a gente devemos ser mais tolerante com aquele que é diferente da gente. Porque hoje a gente é intolerante. Amanhã alguém pode ser intolerante com a gente. Então, vamos fazer a diferença. Então, vamos começar com as perguntas. Quando e como você começou a se perceber ser diferente na questão sexual ou de gênero? E como foi esse processo? Olá, eu sou Murilo Cardoso, curso Recursos Humanos na ETEC Cidade Tiradentes, na extensão Céu Alto Alegre, e eu tô aqui hoje para ser entrevistada e responder algumas perguntas. Bom, sobre a primeira pergunta, eu comecei a me perceber diferente quando eu tinha por volta dos 14 anos, isso foi em 2014, mas a ficha só caiu mesmo em 2015. E na época eu tive muitas crises de ansiedade, mas foi um longo processo até eu de fato começar a me entender. Agora, pergunta de número 2. Como seus pais reagiram quando você foi conversar com eles sobre sua sexualidade? Bom, a primeira pessoa que eu contei foi o meu pai. Na época eu contei pra ele, mas eu não sabia ainda com quais palavras usar. Eu não tinha o acervo de palavras que eu tenho hoje. E quando eu contei pra ele, eu contei de uma forma meio desorganizada. Talvez nem ele tenha entendido direito exatamente do que se tratava. Mas, independente de tudo, ele disse que me amava e me aceitava do jeito que eu sou. Minha mãe ficou sabendo depois. Ele contou pra ela. E ela demorou um pouco mais pra aceitar. Foi mais resistente nessa parte. Mas ela hoje em dia aceita bem
e eles tentam entender. Então, a questão de gênero é um pouco mais difícil de aceitar, mas na questão da sexualidade até que é tranquilo. 3. E quando isso aconteceu, seus pais te apoiaram e te levaram ao médico e ao psicólogo para fazer acompanhamento? Bom, como eu disse, em 2014 eu tive crises de ansiedade. Eu não sabia o que era crise de ansiedade. Minha mãe não sabia o que era crise de ansiedade. Mas eu tive gastrite nervosa, que era um sintoma psicossomático dessa crise de ansiedade. E diversas vezes ela teve que me buscar na escola. E como eu estava sempre indo no posto de saúde no meu bairro, por conta dessa crise de gastrite, eles acabaram descobrindo que era por conta da ansiedade e me recomendaram um encaminhamento para o psicólogo. Acho que ir para o psicólogo foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque me possibilitou entender muito mais o que estava acontecendo comigo e fez com que eu lidasse melhor com as coisas. Então, não foram meus pais que me levaram pro médico, coisa do tipo, mas o próprio posto de saúde reconheceu isso e me ajudou a lidar melhor, a me entender também. Agora vamos com a pergunta número 4. E suas amizades te trataram de modo diferente ou aceitaram e continuaram seus amigos? Graças a Deus, assim, eu não tive nenhum amigo que mudou comigo por conta disso. Todos entenderam muito bem. Foi uma coisa natural, até porque eu não sou o meu gênero ou a minha sexualidade. Tudo isso são características minhas que formam a pessoa que eu sou. E se eles levassem em consideração só a minha sexualidade ou o meu gênero, eu acho que seria um pouco absurdo demais, sabe? Então, foi tranquilo. Ninguém se afastou de mim, foi tudo muito, muito natural, podemos se assim dizer. Agora vamos com as perguntas número 5. Já passou por algum momento constrangedor no meio da rua? Não, nunca passei por nenhum momento constrangedor assim na rua. De vez em quando algumas pessoas erram meu gênero, me tratam no feminino, mas eu tento entender, até porque eu não sou um cara muito masculino e eu também não tenho uma fisionomia muito masculina, então eu tento relevar. Então, mas assim, nunca passei nada constrangedor, nem por conta da minha sexualidade, nem por conta do meu gênero. Foi tudo muito tranquilo. Eu também sou uma pessoa muito respeitosa, né? Quando eu tô em público, então tranquilo. Bom, eu queria agradecer por me convidarem a participar. Fico feliz que tenham pensado em mim. É uma pena que estejamos nesse modo remoto e as coisas não podem ser tão vivas, essa interação assim do ser humano com o ser humano, mas eu acho que deu para ter mais ou menos uma ideia de o que é ser uma pessoa LGBT no Brasil. Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa. E acho que para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender, de fato, o que é o termo de intolerância religiosa, né? E intolerância religiosa seria o ato de ofender, discriminar ou até mesmo agredir alguém com base em sua crença ou religião, práticas religiosas, né? E bom, acho que isso está fundamentado desde as épocas mais remotas historicamente, porque a igreja, por muito tempo, foi intimamente ligada ao Estado, ao governo, e qualquer um que fosse contra aquela doutrina era considerado herege e muitas vezes acabava morto. A gente viu isso já em grandes exemplos como guerras que foram travadas através dessas religiões, como as cruzadas, enfim, muitas outras práticas que aconteceram devido a essa intolerância. E hoje, no nosso país, no contexto que a gente vive hoje, as religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem com preconceito e intolerância no Brasil. E bom, falando um pouquinho sobre
todo esse preconceito que acontece com relação às religiões de matrizes africanas, a gente pode destacar a forma como qual ela é vista. O meio cristão, por exemplo, quando muitas vezes se refere às religiões de matrizes africanas, fazem alusões a algumas entidades negativas, por assim dizer, de sua religião, como os demônios, as entidades africanas, fazendo esse tipo de associação entre os dois. Quando na verdade são só traços culturais e religiosos de cada povo. Como, por exemplo, quando estudamos a sociedade grega, o povo grego, estudamos sua cultura, mitologia, nós levamos como história, levamos como identidade daquele povo. Porém, quando muitas vezes se é falado sobre religiões de matrizes africanas, é colocado de uma forma negativa, é colocado de uma forma um pouco pejorativa, no sentido de fazer alusões a demônios, a colocando sempre de uma forma negativa aqueles traços históricos e culturais de um povo, que constrói a sua identidade. E é muito importante estudarmos essas características de religiões afro-brasileiras, a cultura afro-brasileira como um todo, porque é através dessa pesquisa, desse estudo, que se quebram estigmas e preconceitos, pois a tolerância religiosa se baseia em que cada indivíduo tem a liberdade de crer no que quiser. E alguns aspectos culturais às vezes não permitem isso, estão enraizados na gente, como por exemplo o termo magia negra. É um termo muito utilizado em debates, enfim, muitas discussões existem, mas o fato é que a gente quando diz magia negra, levamos para uma conotação negativa. E por que isso? Por que magia negra a gente tem essa conotação negativa para esse termo? Quando na verdade, se pararmos para pensar, o termo magia não tem cor. E por que quando falamos negro a algo, associamos a algo negativo? Quando na verdade não deveriam ter esse parâmetro, entende? Então, de fato, o conhecimento, o estudo, a pesquisa sobre esses temas, sobre principalmente a nossa identidade como um povo, quebra estigmas, quebra preconceitos e, consequentemente, dá espaço à tolerância, à liberdade e à inclusão. O candomblé é a principal religião de matriz africana celebrada no Brasil, mas existem muitas outras. Bom, muitas são as consequências da intolerância religiosa. Perseguições, igrejas sendo queimadas, terreiros sendo invadidos, pessoas sendo assassinadas. Isso é o que a gente mais encontra por aí, e basta você ligar às vezes o noticiário por alguns minutos e você consegue enxergar isso. Mas acredito que dentre todas essas, dentre todos os malefícios que a intolerância pode trazer, o pior deles é a privação da liberdade. A liberdade de se construir uma identidade naquilo que você acredita e, de fato, onde está depositada a sua fé. E para finalizar, a importância da inclusão ela é notória, a começar pelos benefícios que ela traz, sendo os principais deles o combate à segregação social e a contribuição para uma sociedade mais democrática. Por isso, a importância do respeito e a tolerância com as crenças individuais de cada um. Que tal a gente começar por aí?